Olá, eu sou a Dani e hoje eu quero trazer para você o porquê você deveria ter um tarô aí na sua casa. Sim, tirar tarô para você mesmo, é sobre isso que eu quero falar. Isso envolve muito tabu, fica até uma coisa meio polêmica, né? Tá, como assim? Qualquer um pode ter tarô, qualquer um pode jogar, qualquer um pode ter ali em casa, qualquer um pode brincar, digamos assim, né? E eu realmente aqui não tô querendo banalizar o tarô, diminuir, fazer como se fosse assim uma coisa simples, porque não é. O tarô é uma super inteligência, é super profundo, tem sim muita coisa por trás, né? Pensa lá antigo, né? Como assim? Consegue falar tudo isso que ele fala, né? Então, assim, não tô querendo diminuir, desmerecer, nem nada disso, mas justamente por ele ser tudo isso, é que ele pode trazer muita coisa pra gente, tá? E acho que uma das coisas que mais travam a gente de ter um tarô pra gente mesmo é achar que daí a gente vai começar a adivinhar o futuro, que vai ter todas as respostas, que vai ficar tudo muito claro. E se a gente não tem isso é porque pronto, não funciona, não serve, não tô fazendo certo, enfim. Então vamos tirar tudo isso e vamos pro nosso primeiro motivo. Uma das maiores coisas que o tarô pode te trazer é mais intimidade com você mesmo. Porque pensa assim, sempre quem começa naquele caminho de autoconhecimento, né, começa já de cara, né, com essas perguntas, né, se conhecer, então, nossa, minha criança, né, minha criança interior, meus traumas, quem eu sou, o que eu quero, o que eu tô sentindo, o que tá escondido, o que eu não tô vendo que eu preciso ver. Gente, assim, é extremamente difícil chegar a respostas para essas perguntas, principalmente quando você não está acostumado. E aí que entra o tarô. O tarô ele pode te dar uma ajudinha para tudo isso. Porque o que o tarô faz? Você vai perguntar algo para ele e ele vai te responder com uma imagem. Então fica mais fácil, pelo menos você tem um norte, pelo menos você tem uma direção, pelo menos você tem algo para te ajudar. Porque o tarô ele é espelho do inconsciente. O que o tarô faz? Ele vai lá, você faz uma pergunta, né? Ele vai bater uma foto daquela energia, de como aquilo tá lá no teu mundo interno, de como é aquilo para você e ele vai te trazer. Ele traduz, sabe? Ele traz algo super abstrato, energia, para algo mais concreto, algo mais palpável. Não é algo pronto, porque ainda é uma imagem, você ainda precisa aprender a decifrar, trabalhar com aquilo. Mas, de novo, já é melhor que nada. E aí isso me leva para um segundo ponto, que aprendendo tarô, você é obrigado a aprender a linguagem simbólica. Linguagem simbólica é a linguagem da alma, é a linguagem da vida, é a linguagem dos sonhos, é a linguagem do inconsciente. Então, quando você está aprendendo, né, a ler tarô, você automaticamente vai aprender a ler melhor toda a tua vida, todas as situações, tudo que está ao teu redor. As tramas do cotidiano, sabe? O que acontece, as coisinhas pequenas, os pequenos sinais, as pequenas, né? Às vezes acontece uma coisa chata no trabalho, uma situação, enfim, e você já consegue ver o que está por trás, porque você aprendeu a enxergar além do óbvio, o que estava nas entrelinhas. Porque pensa, uma carta, ela não tem nada escrito. Mas mesmo ela não tendo nada escrito, ela consegue te falar um monte de coisas. Você está treinando o seu olhar, sabe? Arcano, né? Cada carta do tarô é um arcano. Então, arcano significa segredo em latim. Ou seja, cada carta tem um segredo escondido, uma mensagem por trás. Então, quando você aprende a se relacionar com isso, você vai se relacionar com um monte de coisa de maneira muito melhor. E aí, vamos para o nosso terceiro motivo. Quando você está criando essa intimidade com você mesmo, né? Quando você está aprendendo essa linguagem simbólica, o que vem depois? Você também está se conectando mais com a tua espiritualidade. Não tem como você fazer isso e não se sentir mais conectada, mais intuitiva, mais perceptiva, né? Isso te abre realmente portas, né? E aqui eu tô falando muito também de você entender como você funciona. Como funciona a tua intuição. Como o teu inconsciente te manda mensagens. Como funciona a tua maneira de captar as coisas. O tarô, para mim, ele me trouxe muito isso. O tarô fez com que eu fosse descobrindo a minha mediunidade, a minha espiritualidade, foi se apresentando para mim, foi chegando nessa relação, né, nessa construção dessa relação comigo mesma. Então, o tarô ele pode muito te dar esse caminho, sabe? Esse caminho muito teu, feito de você para você. É uma coisa que vai nascendo, vai se apresentando, vai surgindo e é muito bonito quando isso acontece. Vamos lá para o nosso quarto motivo, eu acho, que é muito parecido lá com o primeiro, tá? Mas não é igual, é diferente, tá? Quando eu comecei com o tarô, eu fazia uma coisa que todo mundo falava para fazer, né? E a gente sempre vai ver isso. Pega uma carta e vê o que você sente. Não vai olhar o significado, olha primeiro o que você sente, né? O que te vem e tudo mais. Gente, eu fazia isso e eu paralisava. Como assim o que eu sinto? Sabe? Como assim que me vem? Eu dava branco. Não me vinha nada. E eu era muito travada com esse sentir, com essa intuição, esse medo de achar errado, esse não confiar em mim mesmo, esse não ter repertório, não ter bagagem desse outro mundo, sabe? De tudo isso, dessas percepções, digamos assim.
E aquilo era extremamente desconfortável para mim. Então o tarô, ele me deu esse território em mim mesma, assim, sabe? Esse conhecimento, esse aprender a olhar para as coisas, aprender a enxergar o que eu sinto, de destravar esse caminho, sabe? Que estava todo travado. Então, só de você conseguir nomear melhor as coisas, nossa, isso já é um avanço assim imenso, sabe? Não só para ler tarô, mas para a vida, né? Então, o tarô ele desbloqueou muito isso em mim, assim, sabe? E eu tenho certeza que ele pode fazer isso por você também. Vamos lá para o nosso quinto motivo, eu acho. O tarô ele te dá mais consciência. Então, quando você vai fazendo tudo isso que eu falei aqui, né, você vai tendo mais consciência, você vai se entendendo melhor. Às vezes você acha que o problema está em alguma coisa e o tarô vai te contar que está em outra, ele vai te puxar para outro lado, para outra direção, vai te dar outras respostas. E eu acho, né, que por mais que você não chegue a respostas prontas, porque no começo você não vai chegar, o tarô, ele vai fazer você se questionar. E isso por si só, de você, nossa, mas será que essa carta, será que é isso? Isso já vai te abrindo, isso já vai te dando mais consciência, sabe? Então, aqui eu já puxo para outro ponto, né? Outro motivo, que ter um tarô em casa é um ritual muito teu. É uma coisa muito tua. Ninguém precisa saber, você não precisa explicar para ninguém, não precisa ter certo, não precisa ter errado, não tem uma linha de chegada, não tem um prazo final, não tem um objetivo, sabe? É você se explorando, é você se conectando, é você se conhecendo, é você abrindo aquela porta para dentro de você, é uma coisa muito tua, sabe? É como se fosse assim um ritual sagrado, uma coisa que você tem com você. Por isso que eu volto lá no começo do vídeo, né? E o tarô para mim é isso, é uma forma da gente conversar com a gente mesmo. E aí, não sei mais em que números estamos, mas vamos para um outro motivo. Uma das coisas que eu, assim, mais amo que o tarô me deu, que me proporcionou, foi a capacidade de transitar. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque não dá só para ficar no mundo concreto. Pagar conta, boleto, segunda a sexta, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Não, sabe? E também não dá pra gente ficar só no outro mundo, né? Aqui no mundo interno, no invisível, no sentir, meditação, gratiluz, não dá. A gente precisa ter essa capacidade de subir e descer, né? De entrar e sair, né? E isso a gente tem muito com o tarô. Por quê? Porque a gente consegue entrar dentro da gente, ver o que a gente precisa ver, acessar essas respostas que a gente precisa acessar para depois ir para fora e concretizar, e fazer, e crescer. Então o tarô, né, ele tem muito essa coisa muito prática e muito mágica ao mesmo tempo, né? Porque ele te dá respostas ali, né, sobre o teu mundo interno, sobre o teu campo, sobre a tua psique, sobre a tua alma, e depois você vai para fora com aquilo e as coisas dão mais certo, sabe? E aí volta lá naquele ponto da consciência, né? A gente faz muita coisa por não entender o que a gente realmente sente, o que a gente realmente quer, o que realmente está por trás das coisas. Então, essa capacidade de transitar, né, de estar entre esses dois mundos, também faz com que a gente esteja muito mais inteiro na gente, né? Isso faz com que a vida tenha mais sentido. Eu não estou nem só aqui dentro e nem só ali fora. Os dois estão alinhados. A gente se sente muito mais realizado e muito mais preenchido quando a gente está nessa energia. Então, acho que para finalizar, né, um último motivo, ter um tarô em casa para você é como ter um amigo, sabe? É como ter ali um guia, uma coisa para te ajudar, uma coisa para te acalmar quando você precisa, uma coisa para te dar um cutucão quando você também precisa. Mas o tarô ele acaba sendo esse teu companheiro mesmo, assim, sabe? E de novo, né? Muito nesse sentido de uma espiritualidade que vem de dentro, de algo dentro de você, que teu inconsciente, que você mesmo se proporciona, sabe? É esse lugar de reencontro, de voltar para casa, de voltar para você, de estar mais inteiro, mais conectado.